O Tolkien conseguiu tirar do nada um negócio. Meu Deus do céu, muito louco, né? O Virgílio demorando anos para escrever a Eneida, o Tolkien vai em 6 Cara, o meses. cara é muito gênio, pelo amor de Deus. Nossa Senhora. Não, e o E sim, Virgílio ainda se inspirou na realidade, né? e ó, O Tolkien, de onde que o cara tirou os negócios? e ó, Virgílio, ele escreveu em latim, o Tolkien criou 7 línguas, bicho. Ah, não, não, tem como Aí comparar, tem não. que dar espaço Vamos para parar de ele. comparação, coitado do Virgílio, daqui a pouco a gente não sabe onde a gente vai estar mais, né? Não, mas de fato, nós temos que colocar Tolkien nesse rol dos maiores da história mesmo. Não. Quando escuta alguém dizendo que Harry Potter é melhor que o Senhor dos Anéis, sabe quando você sente uma facada Eu nas choro. Eu- costas? não, eu choro, de verdade. Eu Não, não choro. dá. Um Assim, amigo meu veio defendendo, eu falei assim, você leu o livro, pelo menos? não, mas, cara, o cara pode dar até pra ler o livro, só que, assim, a maioria das pessoas lê o livro não entende bem, sabe? Só Não. lê superficialmente. O cara não sabe nem também quem é Tolkien, né? Quem que é o autor de Senhor dos Anéis. Li, mas não sei nem quem é o autor, né? Engraçado, você leu o Senhor dos Anéis pra entender o autor, né? Engraçado. Bom, vamos lá. O título da aula de hoje, aula 5 aula 6, né? Contando a introdução. A procura de homens. Nós vamos entender no decorrer porque que seria esse o título. Salve Maria Vitor, chegou numa hora boa. Nós estamos começando só agora, que eu já falei pro pessoal, porque todo mundo foi na missa, eu acho, e aí atrasou um pouquinho. Bom, voltando. Nossa, acertei então. O Sócrates, desde cedo, assim, desde antes do julgamento, ele já não tinha medo da morte por conta da posição dele, do posicionamento dele em relação à verdade. Porque nós vimos, não lembro agora em qual página que tá, acho que na página 58, durante a tirania dos 30, enviaram Sócrates e outros 4 homens para prender um homem de uma cidade vizinha, a Atenas, e enviá-lo para a prisão porque eles iriam matar esse homem. E o Sócrates, ele se recusa. Ele fala assim, beleza, vou, mas na metade do caminho ele não vai. Ele se recusa porque aquilo ali era só um estratagema político. Ele não foi morto. Por quê? Porque pouco depois a tirania caiu. Poucos dias depois a tirania caiu e aí não deram tempo de matar ele. Quem não lembra, ou quem está chegando agora, o que é a tirania dos 30? Foi um período de um ano em que Esparta venceu Atenas, tá bom? A Guerra do Peloponeso. Essa guerra durou uns anos e Esparta venceu. Colocou um governo tirânico de 30 homens em Atenas, que ficou conhecido por Tirania dos 30. Esse governo durou um ano e depois ele cai. E se instaura a democracia ateniense. E Sócrates ele se comporta muito como Cristo. Já falei aqui que as semelhanças entre Sócrates e Jesus Cristo é bem alta. São inúmeras. Mas é que eu vou ressaltar agora é a que ele mesmo diz. Que ele sempre pregou às claras. Quem quisesse ouvir, ele falaria. Quem perguntasse, ele responderia. Ele não cobrou, ele vivia da providência. Ou seja, os Sócrates aqui pararam para pensar que ele se portou como um proto-sacerdote. Ele está desprendido de tudo, não tem medo de nada, e a sua vida inteira é doada pela verdade. Por quê? Hoje nós não temos tanto essa visão, mas a minha mãe me diz muito, os meus pais falam muito, os meus avós falam muito, que até uns 30 anos atrás, os padres não tinham salário. Ai, meu Deus do céu, mas isso é um absurdo. Como é que o padre vai sobreviver nesse mundo? Ele vive da providência. Ele vive da providência. Minha mãe sempre fala que o pároco, na época que ela era criança, ele vivia assim. Ele não ganhava um centavo. Ele ganhava, vivia das doações que ele ganhava. Então, ele diz assim que é viver da providência. Só que eles viveram assim também. E isso é muito bonito. Isso é muito bonito. Isso aqui, eu não sei se é uma maquete aqui, pelo jeito parece ser uma maquete. Ou se de verdade é o templo. Mas esse aqui é o templo de Jerusalém.
Tenho uma ligeira impressão que é uma maquete. Se alguém conseguir enxergar algo que eu não tenha visto e confirmar para mim, eu agradeço. Mas, basicamente, como que o templo aqui ele se separa? Tá vendo essas colunas todas aqui, ó, esse muro grande aqui? Esse pátio aqui, ó, esse pátio que contorna o templo é o pátio dos gentios. Os pagãos tinham que ficar nesse pátio, eles não podiam entrar mais do que isso. Aquele que entrasse seria morto. Aí, aqui nesse pátio aqui, se eu não me engano, posso estar errado, mas se eu não me engano, nesse pátio aqui, era o pátio que as mulheres também poderiam entrar. Elas não podiam passar mais do que isso. Aqui era a área que só os homens podiam entrar, e lá dentro só os sacerdotes. E lá no miúdo do templo ficava o Santo dos Santos, com a Arca da Aliança. Jesus Cristo, se eu não me engano, ele pregava nesse pátio aqui. Bom, não tenho certeza. Eu vi pouca coisa a respeito disso, mas creio que seja dessa forma. E Sócrates, por sua vez, pregava nas praças públicas de Atenas. Ele fez tudo isso em obediência a Deus. Mas, pensem comigo, se fosse outra pessoa que tivesse recebido todo esse conhecimento de Sócrates, essa pessoa faria tudo isso? Isso aqui é uma continuação da aula da semana passada. Por quê? Nós temos aquele trecho bíblico famoso: a verdade vos libertará. De fato, a verdade liberta, tá bom? Mas como nós podemos chegar pela verdade? Chegar até a verdade? Está escrito ali, né? Pelo estudo ou pela oração. A oração, todo mundo deve rezar. Mas e os livros? Todas as pessoas devem rezar? Rezar não, estudar. Qual é a diferença entre saber a verdade e estudar? Podem dizer para mim? Vamos, povo, eu não sei nem se vocês estão aí, abram essas câmeras, falem comigo, se manifestem. Eu estou aqui, uai. Qual é a diferença entre uma pessoa saber a verdade e estudar para chegar na verdade? Qual a diferença? Saber a verdade não implicitamente requer estudos. Exemplo, creio que boa parte dos avós aqui, os meus avós, os vossos avós, etc., eles não tiveram muito estudo, sim ou não? Então, eles vão dizer o seguinte: olha, meu filho, a Igreja Católica é a igreja certa, é a única igreja que leva para o céu. Ah, vô, mas por quê? Ele não vai conseguir nos dar os motivos teológicos, filosóficos daquilo. Pontos históricos, os santos que aprovaram, que ensinaram isso, ele não vai conseguir nos dar. O que ele vai falar? Não, porque Jesus Cristo veio, deixou a igreja católica, lá. Aqueles pontos que nós, mais básicos. Mas se nós perguntarmos isso a um professor que nos vai contar com filosofia, história, literatura, por A mais B, nós não vamos chegar no mesmo ponto? Nós vamos. Ou seja, conhecer a verdade, para algumas pessoas, não requer estudo. São aquelas pessoas que não estudam, mas vivem santamente. Sabe aquelas senhorinhas? Todo mundo conhece uma senhorinha assim. Aquela senhorinha que tem até o segundo, terceiro ano e sabe os dogmas da igreja como se tivesse participado de uma faculdade de filosofia. Porque ela sabe o que é certo e o que é errado. E como é que ela sabe? Por intimidade com Deus. Ou seja, quanto mais eu sou íntimo de Deus, mais eu enxergo a verdade. Beleza. Voltando aqui. Por que é que
deve haver todo um cuidado na questão do estudo. Ó, o João tá comendo pizza hoje. Aí sim, João. Aí sim, aí sim. Só porque eu tô com fome, não jantei ainda, né? Mas tudo bem, tudo bem. Qual que é a diferença? Vejam, se eu falar pro Felipe assim, Felipe, a bomba atômica, Felipe, ela funciona da seguinte forma: você tem alguns elementos químicos ali dentro, e quando o mecanismo da bomba é acionado, o núcleo dele se funde em um só que passa a produzir energia. Beleza, eu falei a verdade. Eu escrevi em poucas palavras como é que a bomba atômica funciona. Isso é verdade nua e crua. Agora, se eu for ensinar cada passo de uma bomba atômica pro Felipe, isso torna dele uma pessoa perigosa a partir daqui. Ele pode usar isso pro bem ou pro mal. Se eu falo pro Felipe assim, Felipe, o senhor sabe como funciona uma arma? Ah, eu sei, você põe, carrega. Isso é verdade nua e crua. Agora, ensinar pro Felipe como é que faz uma arma, isso torna ele uma pessoa perigosa. Ou seja, não é conhecer a verdade que transforma as pessoas em santos ou em demônios. É o processo ali no meio. É ali no meio que tem que tomar cuidado. Exemplo. Vocês enxergam algum problema em um homem ir para o mosteiro, cursar filosofia e teologia, ser ordenado padre e se tornar professor? Tem algum problema nisso? Uai, não necessariamente, né? Não, é direito dele, velho. Ele foi pro mosteiro, quer ser monge, mas quer ser padre. Cursou filosofia, cursou teologia. Beleza, mas Martinho Lutero fez tudo isso e olha o estrago que o ser humano fez. Por quê? Não é no caso aqui, não é o cursar, ser um filósofo, ser um padre, ser um teólogo. Não é esse o problema. O problema se deu ali no miolo, ali no meio do caminho. Imaginem se ali no meio do caminho, algum professor de Lutero, o confessor de Lutero, olhasse assim, Lutero, presta atenção, para de estudar um tempinho, vai tirar umas férias. Quem conheceu a vida de Lutero sabe do que eu tô falando. Vai tirar umas férias, você tá muito sobrecarregado, você tá se julgando muito. Vai, descansa um pouco. Provavelmente a história teria sido diferente. Vocês sabem como que Stalin teve acesso ao comunismo? Ele estudava num mosteiro, num mosteiro ortodoxo, e ele era um dos mais inteligentes dali. E ele ouviu os mais velhos comentando sobre Marx e tal, tal, tal. Ele perguntou o que era, pegou os livros emprestados e devorou os livros, entendeu? Leu e aprendeu. Vocês já imaginaram? Assim nasceu Stalin. Isso, Meu Deus do exatamente. céu. Assim nasceu Stalin. Nossa senhora. Ó, a Rosielita ligou a câmera. Ô, que cara bonito que eu tô vendo aqui. Meu Deus do céu. Comendo até uma Agora, pizza também. pensa assim no meio desse caminho, quando os professores, se esses professores tivessem notado que Stalin estava diferente, se eles não expulsassem ele dali ou tomassem alguma medida, a história seria muito diferente. Concorda comigo? Vamos parar de pegar exemplo histórico e pegar exemplo de dentro da igreja. Pensa num herege, como os padres meu Deus, modernistas do século XIX, século XX. Qual que foi o problema? Não era o problema ser padre, o problema foi o estudo que se deu de uma forma errada. Então, quem que tem que determinar se aquela pessoa deve estudar ou não? Primeiramente é Deus, lógico. Mas depois, só cabe ao professor. Porque o professor vai ser a única pessoa que vai entender, olha, aquele cara ali tá ficando perigoso. Eu tô ensinando filosofia para ele, mas ele tá tomando um lado que não é legal. A única pessoa que tem acesso a isso é o professor. Porque o pai e a mãe, a família, tem ainda um pouco de contato, mas não é um contato que o professor tem. Oi, filho, o que você estudou hoje? Ah, mãe, estudei sobre Revolução Francesa. Ah, legal, né? É legal, aconteceu isso e tal.
Mas como isso foi ensinado? Foi ensinado para ele aprovando ou desaprovando? Entenderam? Então, não estou falando aqui que é a cara do mestre aqui. Esse papel é do mestre, como eu falei. Não estou falando aqui que nós temos que ficar com medo de criarmos futuros ditadores enquanto estamos estudando. Não. Estudando do jeito certo, não vamos criar ditador nenhum. Agora, também temos que colocar um pouco de responsabilidade nas nossas costas, não só nas costas do professor. Nós temos, considerar a partir do início da filosofia, nós temos 2.500 anos de exemplos. Então, temos que colocar um pouco desse fardo nas nossas costas também. Fala, Felipe. O Isaac, é o seguinte, hoje em dia, assim, os evangélicos, né, os crentes e tal, esse pessoal aí, eles não têm um uso muito ativo da razão. Não que, tipo, eles não entendam, não, só quero, você vai entender onde que eu quero Não, chegar. entendi. Eles não usam muito raciocínio lógico. Não, realmente, tá certo, só que você vai entender o que eu tô querendo dizer. Não é exatamente isso, eles não têm um uso muito da razão na prática da fé deles. Ou seja, tipo, basicamente é só carisma, né? É Sim, muito carisma, sim. praticamente puro carisma, né? Eu pelo menos nunca vi um evangelho, nem um evangélico, nem pessoalmente, nem na internet, que chegasse e desse uma palestra sobre a razão, sobre o intelecto e tal. Beleza. Ou alguma coisa desse tipo, assim, aprofundada, né, nessas coisas. No máximo, algum que falasse, né, assim, carismaticamente do amor de Deus, né, e tal, Sim, do amor de Jesus, né, nem de Deus, do amor de Jesus, né, e tal. E só que agora me explica um negócio. O fundador dos protestantes foi assim, da história, um dos caras que mais pensou, né? Tanto que sim. ele pensou tanto, mais tanto, que no final ele chegou à conclusão que a razão estava corrompida, né? Por isso que Isso. o protestantismo Lutero, nasceu. Então me explica, ó, por que, que os protestantes não usam a cabeça? ó, Se Lutero, ele se era o um cara fundador dele... extremamente inteligente, porque em poucos anos fez filosofia e teologia, bacharelado em Bíblia. E o cara, ali em 1517, ele sabia alemão, que era a língua nativa dele, grego, latim, hebraico e aramaico. Então, Cara, o nossa senhora, cara era um gênio. Não eu dá pra entendo, negar isso. meu Deus do céu. Era um gênio. O que aconteceu? Desde a infância de Lutero até a fase adulta dele, passou por muito momento conturbado. E ele tinha muito escrúpulo. Então, na cabeça dele, por exemplo, um exemplo do escrúpulo a nível Lutero. Ontem foi sexta-feira. Vamos pegar uma sexta-feira santa que fica melhor. Sexta-feira santa. Nós somos católicos, não fazemos um jejum, tanto de carne quanto dos outros alimentos. E nós sentimos o cheiro de um vizinho que não é católico fazendo um churrasco do lado. Nossa senhora. Cara, o primeiro pensamento que vem, que cheiro bom, vontade de comer. Não, isso não tem problema, não tem problema em sentir vontade, porque a vontade vem. O problema é você ficar me deleitando naquilo. Aí eu vou começar assim, ah, mas que pena que hoje é sexta-feira. Vou acabar chegando nesse ponto. Um católico de verdade, ele pensa, que cheiro bom, mas hoje eu não posso, deixa eu voltar a rezar meu texto. Ele vai fazer assim. Pro Lutero, se ele fala assim, ai, que cheiro bom, ih, já pequei. Então é muito subjetivo. E como é que se dá a redenção disso aí? Para a cabecinha geniosa do Lutero, a fé. Precisamos nos salvar pela fé. A fé é a primeira coisa. Para ser salvo, tem que acreditar em Jesus Cristo. Beleza, mas o que é a fé? Era isso. Então, batendo na porta. É o Ítalo, com certeza. É assim, não precisa nem dizer, né? E Roselita, faz um favor aí. Não sei se a Roselita ainda tá aí, né? Não, a Roselita saiu. Prontinho. Ah, não, tá aí sim. Roselita, abre a câmera pra eu te ver. Abre aí Uma, a do, câmera. uma das luzes aqui da
da área e fica aqui no escritório. Era o Ítalo? Meu pai. Já acendi, Ah, mãe. Enfim, não foi. beleza. E pro Lutero, o que que era a fé? A fé é meio difícil de entender. Eu fiz esse curso de Padre Paulo sobre Lutero fazem 6 meses. E eu demorei uns bons meses ainda pensando só nisso. Porque é difícil de entender. O cara criou. Tem hora que eu falo assim, puxa vida, cara, mas você quis complicar demais. Você quis complicar muito, puxa. Não, por que tu não continua a rezar teu terço quieto? Mas tudo bem. O que que é a fé subjetiva de Lutero? Basicamente o seguinte: não basta eu acreditar em Deus, eu acreditar em Jesus Cristo, que ele me salvou, eu tenho que ter uma convicção firme de que eu estou acreditando. Então tudo fica ali na questão da, meio aspas, vontade. Então, por exemplo, eu tenho que crer que eu creio em Jesus Cristo. Basicamente é assim, eu tenho que crer que eu creio. Então, vocês vão entender nesse exemplo. Sabe quando os pastores protestantes falam assim, porque hoje é noite de cura, noite de bênção, noite de graça, e lá, 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 lá. Eu curo até um paralítico hoje pela graça de Jesus Cristo. Aí vem o paralítico, passa assim, e o cara não levanta. Mas o senhor disse que eu ia me levantar. O milagre aconteceu, senhor. Você vai levantar e reza de novo. Não levantei. Mas a culpa é tua. O pastor falando, a culpa é tua. Mas por que é culpa minha? Porque você não creu no milagre. Você não acreditou. O milagre aconteceu, mas você não acreditou, então ele deixou de acontecer. E isso acaba validando qualquer atitude. Por quê? Se eu roubo, é um pecado grave. Mas, como eu creio que eu creio, e creio que eu creio que sou salvo, então meu pecado já foi perdoado. Esse aqui, Jesus Cristo, já perdoou, então eu já sou perdoado. Valida qualquer coisa. Virou um show de vamos fazer o que quiser e só falar que queria no final. Pode falar. O Isaac, assim, né, o Lutero, mas de qualquer jeito, né, a gente pensa assim, a gente chega, né, o que que o protestantismo tem de diferença também com o perdão, né, do catolicismo? Não, se você confessa com Deus sozinho, já acabou, né, Sim. se você quer se arrepender, se você se arrependeu, já acabou, você não tem mais nenhum pecado, né, mas, tipo, a gente pensa que é simples assim, né, o conceito deles. Até que para eles, hoje em dia, né, do jeito que eles pararam de usar o intelecto, eles também não vão conseguir entender de qualquer jeito que o Lutero entendeu erroneamente, né? Só que de Sim. qualquer jeito, a gente pensa, não é simples assim. O Lutero só falou isso, acabou. Né? Fica Só que na tudo verdade ele muito. pensou muito, ele usou demais, né? A cabeça, errado, né? Infelizmente, mas a gente pensando que é simples, né? Mas aí que eu queria saber, né? Porque o próprio fundador deles foi um cara desse nível e hoje em dia os cara não sabem explicar nada, assim, né? Tudo é culpa dos outros. Por conta desse subjetivismo. O que é um negócio subjetivo? É tudo muito do interior. Então, como eu dei exemplo lá, eu tenho que crer que creio. Então, como é tudo muito subjetivo, aquilo que é objetivo, que é, como a gente fala, que é lógico, é evidente, deixa de ser lógico, deixa de ser evidente. A atenção desviou dali. Foi um bom exemplo esse aqui que o senhor deu de Lutero, para a gente entender. Todo mundo deve conhecer a verdade? Lógico, todo mundo deve conhecer. Mas aqueles que vão estudar, tomem cuidado, tenham responsabilidade, escolham bem o mestre, pelo amor de Deus. Escolham bem, porque senão dá nisso. Nunca sabemos quando vai surgir um novo Lutero. Não, Deus me livre, pelo amor de Deus. Não, 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 já bastou um. Não queremos outro. E o Sócrates, mesmo ele tendo família, mesmo ele tendo amigos, Sócrates tinha 3 filhos. O Sócrates, ele se comporta como aquele ancião
aquele sacerdote dos tempos de Antíoco. Lembra dessa história que queriam forçar ele a comer carne de porco? E aí ele fala: não me convém dar um mau exemplo aos jovens, sendo eu de idade avançada. Vamos focar aqui um pouquinho no exemplo. Tem aquele ditado: o exemplo vale mais que 1000 palavras. Eu não sei se é o exemplo ou o silêncio, agora que eu me toquei. Mas o exemplo aqui também conta. Por que que o exemplo vale mais que a palavra? Vejam, vou usar um exemplo simples e depois um avançado. Se eu falo que eu sou corintiano, mas depois eu visto a camisa do Palmeiras, adiantou alguma coisa? Eu ter falado? Não. Absolutamente não. Se eu falo assim, eu não tomo cerveja, mas depois eu tomo, adiantou alguma coisa eu ter falado? Pegando o exemplo de Lutero lá que o Felipe deu. Eles falam assim: eu já estou salvo porque eu creio nisso. Então eu posso viver do jeito que eu quero. Quando eles dizem eu já sou salvo, portanto eu irei viver as maravilhas da vida, é isso que eles querem dizer. Eu vou aproveitar a vida, o vidão, o mundo afora, porque eu já estou salvo. Mas se você já está salvo, você tem que viver como a vida de um salvo, ou seja, um santo. Então, a frase de São Francisco de Assis, ela nunca foi tão bem aproveitada. São Francisco de Assis ele dizia para os monges dele, ele dizia assim: preguem o evangelho o tempo inteiro. Se for preciso, usem palavras. Porque não adianta nada e ficar falando das belezas do amor de Deus, que Jesus Cristo veio, nos salvou, redimiu nossos pecados, e de noite eu vou pra balada. É um contra-testemunho, é pior. Tem uma história, eu não sei se é real, mas é boa, que teve um budista que teve acesso ao Evangelho de São João. E o Evangelho de São João, ele é muito bonito. É o mais bonito dos quatro, em termos de teologia. Ele leu aquilo ali maravilhado. Ele foi para a igreja e viu que os católicos atualmente não vivem do jeito que o evangelho fala. Infelizmente é verdade, a maioria dos católicos não vive como o evangelho prega. E aí ele voltou triste para a casa dele, pegou o livrinho que ele achou do Evangelho de São João, abriu um baú, guardou lá no fundo do baú e falou assim: é muito bonito, mas pena que é só ficção. Um contra-testemunho é pior do que você não tivesse falado nada. Um exemplo. Aqui na minha cidade tem tipo uma discoteca que funcionava nos anos 60, 70. E ela parou de funcionar já há muito tempo. E pensa que é como se fosse o baile funk dos nossos avós. Funcionava desse jeito. E uma vez uma senhorinha me falou, comentou com uma amiga minha e ela me contou, nossa, uma senhora falou um negócio pra mim de um padre, eu não vou falar o nome do padre, ela me dizendo, porque seria passar fofoca e vai desmerecer o padre. Mas a senhorinha chegou em mim depois da missa e disse, nossa, eu conheço esse padre tal aqui, quando nós éramos jovens, a gente ia pro Porão, que é o nome dessa discoteca. Pronto! Talvez ele tenha se convertido, claro. Mas se ele ainda compactua com esse tipo de atitude, é mais um contra-testemunho do que uma ajuda. Concordam? Concordo. Pior, é uma hipocrisia, que nem o Enzo falou. E nós vivemos, agora nós entramos de fato no título da aula, a procura de homens. Nós vivemos num mundo hipersensibilizado. Tudo ofende, tudo dói, tudo é discurso de ódio. Cadê os homens de verdade, poxa? Cadê os grandes homens? Porque o Sócrates fala assim, olha, eu no meu julgamento aqui, eu tô quieto, eu tô conversando com vocês tranquilamente como se nós estivéssemos tomando café. Mas
os sábios de vocês, que vocês consideram sábios, quando vieram para o julgamento, deram um piti aqui em cima. Fizeram um escândalo. Isso não é comportamento de um homem. Primeiro que já é vergonhoso um homem ir para o tribunal. É mais ainda ele se comportar pior que uma mulher, porque nem as mulheres que vieram para esse tribunal fizeram tanto piti quanto esses caras. Poxa vida, o João... Ô Felipe, o João chega depois que a gente teve aquela conversa toda, poxa. Nossa senhora, que decepção. Aí é A triste. vez, realmente, os homens já morreram. Infelizmente. João, eu não sei se o senhor leu... Olá, boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa Não sei se o noite. senhor leu esse pedaço que nós estamos, mas só para contextualizar, estamos iniciando o assunto. Sócrates fala que é muito vergonhoso um homem dar um mau exemplo. Que os homens eles têm que ser os homens de valor. O senhor leu esse pedaço? E sim, Isaac. Beleza. Então vamos contextualizar o Perdi nosso muita mundo. coisa? Mais ou menos. Só uma baita de uma discussão sobre o protestantismo e a razão. Ah, cara, eu sempre perco as melhores partes, cara. Poxa vida. Você vê. Enfim, voltando aqui. Pode falar, Vitor. Bem, Foi sem querer. O Rodrigo apertou o negócio aqui, foi sem querer, perdão. tudo bem, tudo bem. Eu tô na sacristia aqui ainda, eu não saí até agora. Oh, meu Deus do céu. Enfim, no nosso mundo, tudo ofende, tudo dói, tudo é discurso de ódio. Não dá. Eu mesmo não tenho paciência com esses discursinhos. Não sei se vocês têm, mas é algo meu, eu não aguento. Então, por exemplo, começaram uma vez na sacristia aqui da minha catedral, começaram a vir com um discurso meio feminista pra cima de mim, que em relação às acólitas e tal. Eu fui curto e grosso, mas não tinha que estar aqui mesmo. Eu falei para a pessoa que estava do meu lado, não tinha que estar aqui mesmo. Altar no lugar de mulher. Nossa, mas ela ficou sem graça, sabe? Pô, para de ser machista. Eu acho que ela pensou desse jeito. Pelo amor de Deus, velho. E eu Machismo. falei assim, mas não é lugar mesmo, poxa. E fui começando a conversar com o cara, era um amigo meu. Ele não entendeu, mas tudo bem. Uma hora ele entende, uma hora ele entende. O Sócrates mesmo falou, gente, estamos falando de um discurso feito há 2.500 anos. Sócrates falou que os homens têm que ser o exemplo. E o que é o exemplo? Tem que ser os maiores, os melhores e os mais perfeitos. Então, quando a gente vê os nossos avós dizendo assim, que nós temos que ser o melhor em tudo aquilo que nós vamos fazer, não é aquela ambição, porque tem dois tipos de ambição. Tem aquela ambição meio desenfreada, frenética, louca, né? Por exemplo, pessoal que vai na academia, que é bodybuilder, tem um pouquinho dessa ambição desenfreada. Mas tem a santa ambição. Qual que é a santa ambição? A santa ambição é católica. Porque Santo Agostinho nos ensina que não nos basta fazer as coisas boas, é preciso fazê-las bem. Então, o católico deve fazer tudo da maneira mais perfeita possível. Por quê? Porque Deus fez assim, e o católico busca ser como Deus. Então, gente, um homem, os gregos ensinavam que o homem, ele tem que desenvolver as 3 áreas da vida dele. Quais são essas 3 áreas? Corpo, mente e espírito. Ou seja, um homem, ele tem que ter força física, ele tem que ter inteligência e tem que ter um bom relacionamento com Deus. Um homem não pode ser uma baleia, não pode ser um asno, uma pessoa que não estuda, e não pode ser um homem que acha que Deus não vale nada. Peguei aqui vários exemplos de, acho que a maioria conhece, talvez todo mundo que esteja aí. Roubou aí, ó. Todos esses homens já morreram, tá vendo? Todos os homens já morreram, todo mundo. Graças a Deus, de todos esses aqui, só os de baixo morreram. Os de cima ainda estão conosco.
Ah, não, realmente. Mas esses aí, os de cima são meio ficção, né? Não. Exato. Os de cima não se acha mais. Acabou. Não dá pra chamar eles de cima. Infelizmente. Tadinho. Os de baixo é quase impossível também, né? Temos que realmente. chegar. Todo mundo aqui é quase impossível de achar hoje. Todo mundo. Isaac. Ah, O senhor falou que a gente não pode ser uma baleia, fiquei pensando no Chesterton, no Churchill, poxa vida, os caras. A gente só pode ser Veja. gordo se for pra imitar eles, né? Nossa senhora. mas lembre-se que Que Chesterton ele tinha uma doença na tireoide. Eu sei, tô brincando. Tem que lembrar desse ponto. Não, gostei. Agora Gostei. esse de cuequinha aí por último ficou meio estranho, mas gostei. Ah, bom. Não, tá certo. É o Schwarzenegger. O Arnold Schwarzenegger. Isso. Cara, é incrível pensar que esse cara tá com 20 anos. Não dá pra acreditar nisso. Ô, mas como assim, cara? Isso O não é outro possível. é Esse cara aí como tomava era bomba. né? O outro. Ó, o Schwarzenegger não tomou, pelo menos é o que ele diz, né? I will back. Cara, que isso, cara? Não é possível. Agora, Nossa, senhora. ó, o Van Damme, que é esse aqui eu tenho certeza que ele não tomou, porque compara ele com o Schwarzenegger, ele ainda tá num atingível. Uhum. Né, não. Ele tá mais normal. O Agora Stallone diz que nessa o foto, Schwarzenegger falou que o Schwarzenegger disse que ele não tomou nada. ele fala que ele não tomou. Agora, se ele tomou ou não, é ele Deus. Nossa senhora. Agora, O O filho Stallone dele é nessa igual, cara, foto, tem a mesma estrutura. Você já viu o filho do Schwarzenegger? já vi. Idêntico. Eu acho que ele, assim, sei lá, ele deve ter alguma genética, sei lá, viking. Não, nórdica. é capaz da gente vasculhar e ver que, tipo, o cara é descendente de viking, com vândalo, ostrogodo, tudo somado num cara só e vida que segue. Nossa Isaac, senhora. mas quem é esse cara debaixo da imagem do Van Drago? Ó, vamos apresentá-los. Brincadeira, acho que a maioria já conhece todo mundo. Eu não. Esse aqui é o Stallone, esse aqui é o Ah, Van Damme, Van um Damme. cara belga. Esse aqui é o Dolph Lundgren, um norueguês. Esse aqui é o Schwarzenegger. O papai disse que o Schwarzenegger tomou uma tonelada de anabalizante, alguma coisa assim. Anabolizante. Alguma coisa assim, e a mamãe estava errada. Olha, é o que eu falei. Ele disse que não, mas é meio suspeito. Super suspeito. Olha ali o corpo do Kai, olha a cara dele. Esse de baixo aqui é o Chesterton. Não, Esse eu aqui é, conheço. esse aqui é Aí é o Tolkien. Isso. Esse aqui é o Churchill. Eu coloquei, mesmo o Churchill sendo anglicano, protestante, não lembro agora. Eu considero um grande homem, por quê? Porque na Segunda Guerra, quando estourou, todo mundo falava assim: não, vamos nos render para Hitler e Mussolini, porque ninguém ganha deles. O pessoal falando para ele na Inglaterra. A França tentou ir, perdeu. A Hungria tentou ir, perdeu. Não, ele é o primeiro-ministro da Inglaterra. Era. Todo mundo que foi tentar ganhar dos caras, todo mundo perdeu. Vamos nos render, fazer aliança com eles. O Churchill era o primeiro e falou assim: jamais. A gente morre, mas não vai fazer uma coisa dessas. Perdendo ou ganhando, vamos encher esse cara de bala. Não era que ganharam depois? E ganharam depois, tá me entendendo? E Fala ganharam depois. bonita. Que Fala dinossauro bonita. conservador, machista. Ô, Isaac, só quero saber mas por que eu que você digo não que é da hora. colocou. Eu só quero saber por que aí só tem homens cis, héteros e brancos. Me explica por quê. É porque Quero saber. negro não existe. Pelo amor de negro. Deus. Cadê os Não, LGBT, Isaac. Ô, Deixa eu terminar de falar do. Ó, eu acho que, dinossauro conservador você, hein, Ó, Isaac? na minha opinião, ele poderia colocar o Vinícius Júnior aí no De meio. acordo com ele. Vamos Na voltar pra verdade, aula. vamos mudar tudo isso aí. Tá bom, dinossauro conservador. E aí, esse aqui que vocês me perguntaram, o João Vitor sabe quem é, porque esse eu sei. Ele é o Klaus von Stauffenberg. Conheço da Operação Valkyrie. Isso. Esse Muito cara, eu admiro ele muito. Nunca ouvi falar dele. Ele foi um coronel, se eu não me engano, capitão, acho que capitão. Capitão alemão que tentou dar um golpe militar na Alemanha em 1944. pra Ele depois- parece aquele alemão que ajudou o cara do Valkyrie? pianista. Isso, a Operação Valkyrie. E aí ele conseguiu o golpe, mas depois deu errado e prenderam e fuzilaram ele. Ele era católico e tal.
Tem outro capitão alemão que era católico e morreu em 52 num campo soviético. Deixa eu ver se eu lembro o nome dele. Campo soviético, o pianista, tem um cara que ajudou ele. Sim, é esse cara. Eu tô procurando o nome dele. Então, daí ele morreu. Ele morreu lá. Eu não sabia que ele era católico. Quer que eu pesquise aqui? Nossa, eu não lembro agora o nome dele. Não lembro o nome dele. É Von alguma coisa. Uma hora a gente lembra. Mas enfim, é isso, pessoal. São esses os homens que os nossos pais e avós cresceram vendo. Além dos os santos. Poxa vida, é difícil pegar um santo do século passado. Nós vivemos uma crise de santos. Mas, Ô, Isaac, na verdade, né, não é muito difícil Aqui, ó, pegar um achei. santo do século Achei, tá no passado. chat. O difícil é pegar um santo do século passado que viveu muito, né? Aqui, exato. Viveu Coloquei para aqui. contar a história, assim, para ver, esse cara aqui virou um homem. Mas ele passou Isso. da idade. Né, mas, assim, mas tem muito santo. Só que santo que não passou dos 20, 15 anos, né? Assim. E vejam, assim, no mundo de hoje, nós queremos nos tornar como esses homens, seja desenvolvendo o corpo, seja desenvolvendo a mente, é demais. É muito. É discurso de ódio. Eu vou procurar aqui depois, eu salvei um meme de Sócrates falando sobre isso. Eu vou procurar aí no final da aula eu mostro. Não me deixem esquecer. Vou deixar aqui Aqui, do ó. lado certo. Aqui no chat, ô, Isaac. Dá uma olhada. Eu vi o Rosenfeld. Gostei muito desse cara. Mas voltando. Mas aí tá falando que ele é judeu? Ah, não, E, pianista que era judeu. e nesse mundo, no nosso mundo, os papéis eles foram invertidos, né? Isso é muito claro. O homem ele tem que ser frágil, indefeso, coitadinho, e a mulher ela tem que ser fantástica, invencível, defender o homem e tal. Você tá Nós sendo sabemos, super opressor. nós sabemos que não é desse jeito. O homem, pensem agora no homem, ele tem um instinto natural para ter a virtude da coragem, da fortaleza. O homem, desde sempre, ele quer caçar, ele quer ter domínio, ele quer expandir. Gente, é só você pensar que desde cedo a garotada, pelo menos, gostava, né? Hoje não mais. Você parou para pensar que nós somos a última geração que gosta de brincar de carrinho, gosta de brincar de marceneiro ou alguma coisa assim? Eu não Porque gosto hoje de carrinho. é tudo dancinha de TikTok. Ô, Isaac, eu gosto de brincar não com carrinho, mas com bonecas. Você tem alguma contradição? Você tem algum preconceito? Eu tenho não um preconceito, mas Não. é Não brincadeira. acredito. Não acredito. Não. Peraí que eu vou fazer um processo aqui, porque meus direitos foram violados. Enfim, desde criança, gente, o João Bosco, com 1 ano e meio, ele gostava de brincar com as ferramentas do meu pai. O João Bosco, com 1 ano e meio, pegava o carrinho assim, fazia brrr. Pelo amor de Deus, não dá, não é idade suficiente para falar, não, ele foi influenciado. Não dá tempo. Pode falar, João. Cara, meu irmão Pedro, com 2 anos, ele, na época, mais ou menos, ele começou a ver a questão dos Senhor dos Anéis, cara, ele ficou viciado em espada. Saía pegando espada, batendo em todo mundo, cara. E ele, assim, ele é colérico, né? Colérico e sanguíneo. Ele não sabe diferenciar a brincadeira do que é real. Isso aí é batendo mesmo. Aí tinha que brincar com ele levava a sério, saía matando todo mundo. E pensem assim, pensem em um homem que passou o dia inteiro, esforço físico. O esforço mental também cansa pra caramba, mas o físico cansa mais. Esforço físico. Tá. Quando ele chega em casa à noite, ele tá exausto. A única coisa que ele quer chegar é encontrar justamente o oposto daquilo que ele teve o dia inteiro. Ele quer chegar na casa dele e encontrar a mulher dele doce, meiga, amável, um jantar posto e depois uma cama. Ele só quer isso. Mas não querem nos transformar nisso aí. Eu olhei para essa foto e falei assim, cara, eu estou olhando para um macho ou para uma fêmea? Foi o que eu pensei e não cheguei na resposta. Eu não cheguei na resposta ainda. É um Eu acho que é macho ou os uma dois. fêmea? Acho que é Os os dois. Nossa senhora. Não. Ah, não. Isaac, eu só posso dizer que essa foto aí é muito bonita. Que eu vejo muita liberdade nessa foto, inclusive. Eu concordo. Beleza? Até a Roselite Libertinagem, né? e Concordo. Roselite concorde. Livre.
Roselite concorde, Isaac. E vamos, para as pessoas não falarem que isso é ultrapassado, é coisa de dinossauro conservador. Vamos trazer um pouquinho de ciência para o papo. Vejam, tem pesquisas, tá bom? É comprovado que o homem, quando ele tem algum problema, ele precisa de duas coisas: silêncio e solidão. Só isso. Surgiu um problema, um homem ele quer silêncio e solidão para pensar no que ele vai fazer. E como a maioria daqui é tudo rapaz da minha idade, vocês sabem do que eu tô falando. Cara, eu sou da tua idade mesmo. E para um homem sentir prazer, ele tem que se esforçar, né? Assim, quando é muito fácil e o homem não gasta energia, ele não sente tanto prazer assim. Ele tem que gastar energia, ele tem que se esforçar, seja mentalmente, seja fisicamente, ele tem que gastar esforço. Sim ou não? Tem que ser difícil. É aquela situação que o homem assim, foi muito fácil, não foi tão legal assim. E a mulher ao contrário. Quando ela quer resolver os seus problemas, ela precisa de uma companhia. Ela precisa se abrir. Enquanto o homem se fecha nele, a mulher se abre. Ela precisa, quando ela quer prazer, alegria, o que a mulher faz? Ela quer alguém que escute, alguém que lhe dê carinho, alguém que lhe oriente. Ou seja, uma amiga, um irmão, uma mãe, o esposo. Pode falar, filho. Por isso que é dito que, quando, assim, né, isso é um dos motivos que quando um homem, né, um homem de verdade vai enfrentar a humanidade, né, com o trabalho dele, com o esforço dele para sustentar a família, ele é amolecido com o sorriso da mulher quando ele volta para casa. Né? Exatamente. Exatamente. Mas quando a mulher é de verdade também, né? Vejam, são aqueles exemplos de filme, que o cara, ele tá uma fera. O olho tá até, quando a pálpebra fica tremendo, sabe? Quando ele encontra uma mulher meiga, amável, bem vestida, dando um sorriso para ele, o cara desmonta. Ele não consegue fazer mais nada. Acabou com ele. Ele fica parado assim, ele tava com sangue nos olhos. De repente ele tá assim. Desmontou. E conosco é desse jeito também. Quando a gente tá furioso e vem a nossa mãe toda tranquila, conversando, a gente desmonta, não consegue ficar mais bravo. Tem vezes que a gente quer, mas não consegue mais. Voltando para o homem, que hoje a aula é focada mais em ser homem de exemplo. Nós sabemos que é um atrofiamento, né? Quando o músculo ele vai se corroendo e tal. A falta de movimento, então, por exemplo, uma pessoa que fica muito tempo deitada na cama, ela começa a ter atrofiamento dos músculos. Porém, no homem, isso é mais precoce. Ou seja, quando o homem ele não faz exercício físico, ele não usa o músculo se atrofia mais rápido. Viu? Vou fazer uma pergunta para os rapazes que estão aqui. Sabe quando a gente só estica os braços assim, ou estica a perna, e vai dando um tremelique que vai dos pés à cabeça, e de repente vem uma sensação, sabe? Essa sensação. E a gente só dá uma espreguiçada assim, maravilhosa, e volta. Isso se chama espasmo muscular. Geralmente pode doer um pouco, mas nesse caso que eu tô falando é indolor. Quando o homem passa muito tempo sem causar esforço físico, sem mexer os músculos, o corpo do homem toma uma medida protetiva de dar esse impulso dele, de se espreguiçar, para utilizar o músculo. Isso é natural. Ou seja, tipo quando a gente passa o dia inteiro sentado, trabalhando. Eu, por exemplo, passo umas 8 ou 9 horas sentado.
trabalhando. Chega no final, a gente dá uma espreguiçada longa. Isso é uma medida protetiva do corpo para o músculo não atrofiar. E isso é fenomenal. Pensar que a natureza do corpo do homem já está programada para isso é fenomenal. Por isso que pessoal militante não gosta de biologia. Eles não gostam de biologia, porque se estudassem, iam descobrir a verdade. Não tem como, impossível. Diga, Felipe. Ô, Isaac, eu não sei se você sabia, mas quando o homem ele tem devidamente assim os hormônios no corpo dele, por exemplo, na puberdade, ele chega a um ponto que ele sente prazer no esforço físico. Sim, e todo homem sente prazer. Que nem eu falei. Por exemplo, não sei se futebol é o melhor exemplo aqui, mas uma corrida. Uma corrida. Sei lá, vamos puxar uma corrida, aí beleza. Quando ela é muito fácil, ou seja, o teu oponente, ele ficou lá atrás faz tempo, quando você ganha, você fica com aquela sensação, não foi tão legal. Agora, quando você tá correndo, você olha pro lado, o cara tá na tua cola, tá me entendendo? Tá pau a pau, tá brigado. Já é muito mais satisfatório. Diga, João. Mas lá, quando chegar isso, a gente vai postar uma coisa dessa, não vai? Vamos lá. E, por exemplo, essas duas fotos que eu coloquei aí representam tipicamente isso. O tipo de prazer masculino tem que envolver adrenalina. Tipo uma guerra. Ô, Isaac, nossa senhora. Oh, meu O Deus do prazer, céu, cara. o prazer masculino envolve a adrenalina, esforço físico, que eu falei. Se a mulher, Todo mundo. Ó, que Se a vontade mulher- que deu de participar de uma guerra agora, ô Isaac. Meu Deus do céu. não, e dá vontade de ir pra uma guerra quando a gente assiste Senhor dos Anéis, cara. Você sai dali falando, puxa, Nossa. bem que podia ter uma Podia cavalgada existir dessa. orc. Ô, Podia Isaac, existir orc, cara. ô, Isaac, o João Vitor também, aquela parte no final do Senhor dos Anéis, quando, não lembro qual batalha, mas numa das últimas batalhas, se não me engano, é o Aragorn que ele vira e fala, né, quando eles vão correndo pra batalha, ele grita morte, aí todo mundo grita morte, aí todo mundo Ah, isso aí corre. é o Theoden que grita, né? Lembra da parte onde o Aragorn Meu Deus do céu, cara, nossa senhora. Não, mas Enfim, é tão assim a questão da Uhum. adrenalina que quando Mordor cai, enfim, Sauron destruído, você vê os orcs mesmo, poxa vida, queria acabar de matar os orcs aqui. Dá uma dó de ver os orcs morreram, cara. Assim, no E sentido de que assim, você queria matar eles. nós temos moças aqui conosco também. Nós não somos a maioria, mas temos moças aqui conosco. É ou não é que para vocês é um luxo tomar um café conversando? Um café com o quê? É óbvio. Um café batendo papo. Ô, Isaac, só acho que você está Ah, sendo é preconceituoso. maravilhoso. Não, Eu acho elas que estão você está falando sendo aqui. Super preconceituoso. preconceituoso. Não, elas não têm lugar de fala aqui. Poucas amigas, Eu- é melhor eu ainda. estou Isaac, você está sendo sofrendo. preconceituoso. Elas também estão sendo preconceituosas. calma aí, Felipe. Não, Não, só tô sendo realista e não tô sendo preconceituoso também. Queria pedir menos preconceito aí. Mulheres também gostam de guerra também, né? Queria pedir aí pra vocês. Por favor. Que isso, mulher gosta muito de guerra. Nossa. Então, não entendi o Isaac dessa vez. Não entendi o Isaac. Eu falo com mulher, ela já quer me matar. Nossa, então, exatamente. Tá com Isaac. Vamos lá. Não dá pra falar com mulher. Mulher mata. Socorro. gente, Ou ela te café com ela papinho, te com amiga, infecta, vocês não né? sabem, Não dá vocês pra não falar. sabem. Rapaz, fazia um bom tempo que eu não fazia isso, vocês me desculpem. Eu acho que a última vez que eu fiz isso vai fazer 1 ano ou mais. Vocês se empolgaram. Interromperam as moças, poxa, elas estavam falando. Não é? O tema da aula hoje não é ser um homem de respeito. Não, Isaac, mas é assim mesmo. Ou mulher te infecta, ela te mata. Mas te mata de qualquer jeito. Sim, mas eu também sei ficar calada, sabia? Olha, Não, agora depois- mesmo eu passei o dia quase todo até sem se eu falar silêncio nada. A única não, coisa até que eu se falei silêncio foi bom não. dia. Ô, mulheres, perdão, as mulheres que estão aí, e agora só tem uma coisa para dizer. São José Maria, eu pensei que fosse São José Maria que tinha entrado na aula, eu jurava que era um homem. Eu também. Não, mas beleza. Quem é? Só por saber. Sou eu, uai. Ah, não me diga. Nossa, vai. Agora sim, vai. Agora eu entendi. Deixa eu ver. Não, mas eu já disse qual é o meu nome lá no chat, vai olhar, porra.
Vitor, peraí, que clima? Vitor? Não, não. Não, 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 não. Tô falando, perguntando para outra pessoa agora. Ô, Vitor, Ah, tá. clima como? Não, o cara tá na missa, não é possível. Não, o cara tá no culto, tá no culto. Tá no culto, nossa, descobri. Eu ia mandar vocês falarem embaixo, mas eu lembrei que o meu celular que tá alto. Nossa senhora. Vamos Isaac, perdão aí prosseguir. pelas gracinhas, perdão, Isaac. Vamos Já fiz prosseguir. mais. Ó, saímos do tema masculinidade e feminilidade. Voltamos para Sócrates agora. Mesmo Sócrates, vendo uma injustiça nesse julgamento, uma injustiça clara, ele não se preocupa. Sócrates está confiando em Deus tranquilamente. Sócrates percebeu a providência divina 400 anos antes de Cristo. Vocês percebem isso? 400 anos antes de Jesus Cristo, Sócrates já entende de providência divina. E se ele viveu, notou a providência divina, antes dela, aspas, existir, nós temos um dever, uma obrigação de seguir a providência divina. E outro aspecto que nós devemos entender sobre esse julgamento injusto é que quando um julgamento ele é rápido demais, ou quando um julgamento ele tem uma votação final acirrada, ele deve ser olhado de perto, deve ter atenção. Por exemplo, os julgamentos da União Soviética era The Flash, VIP. É muito rápido. Aí tem coisa. Aí tem coisa. Essa foto aí é do Politburo. Olha o comunismo aí, ó. Ou aquela votação que tá pau a pau. Tá briga dos dois lados. Tipo, 50, 52, etc. Porque dos 501 legisladores em Atenas, 471, 470, não, esquece. 30 pessoas, teve uma diferença de 30 entre os que queriam matar Sócrates e os que não queriam. Aqueles que queriam matar Sócrates venceram com 30 votos a mais, ou seja, não era uma maioria do jeito que eles falavam. Então, votação acirrada tem que estar de olho. A verdade está em um dos dois lados, está preocupante. Independentemente se está ganhando ou se está perdendo. E, para encerrarmos, Sócrates ele nos diz que julgamentos sobre assuntos importantes, eles devem levar tempo. E isso fica muito explícito quando a Igreja Católica veio, porque ela nos ensina uma coisa que basicamente é: nunca tome sérias e importantes decisões rapidamente. Não tenha pressa. A menos que uma pessoa vá morrer, pense. Exemplo. Eu tenho nas minhas mãos a chance de me mudar para os Estados Unidos. Um exemplo. É uma decisão séria, vai afetar muita coisa na minha vida. Eu não vou ficar pensando por uma hora e depois já dou a resposta logo. Eu vou pensar num dia, pensar em outro e outro. Posso passar uma semana pensando, posso passar 2 meses pensando. É uma decisão séria, eu tenho que pensar. E isso fica muito claro com Teodósio. Teodósio, ele mandou executar uns homens, na raiva, no instinto. E alguns santos, se vocês lembrarem qual santo é, me falem, porque eu não me lembrei por nada. Chegou nele e ficou bravo com ele. Excomungou.
porque ele não pensou. Foi um julgamento injusto feito às pressas. E fez Teodósio prometer que a pena de morte, ela teria um julgamento, se passariam 30 dias pensando nisso e teria outro depois. Vocês se lembram qual santo que é? Eu não consegui me lembrar agora. Eu não lembro se era o Papa da época. Não lembrei. Não consegui me lembrar. Se vocês se lembrarem, eu agradeço. Mas enfim, era isso. E com isso nós encerramos mais uma aula. Bem, encerramos mais uma aula. Antes de nós encerrarmos, eu vou mostrar a capa que eu fiz para publicar a aula depois. Esse aqui é o Stauffenberg. Stauffenberg com os filhos dele. A Nossa, vida... aquele filme lá, né? Operação Valkyrie é muito, muito bom, né? Sim, sim. João, pode falar. Acho que é Cícero também, que não sei se é Cícero ou se é Aristóteles, né? Ele tinha um empregado, a empregada fez uma cagada, não lembro agora o que era. Aí ele ficou tão bravo, ele falou pro empregado assim, olha, se eu não estivesse tão bravo, eu ia te espancar agora e ia te expulsar. Mas como tô bravo, não tenho condição de decidir, eu vou tomar uma decisão precipitada, o senhor aguarda e eu vou me acalmar. Depois eu decido. Eu contrário do que ele faria, né? É tipo o juiz chegar no ladrão e falar assim, viu, você foi preso em flagrante na minha casa. Mas como se eu fosse te julgar agora, eu te mandaria para a Coreia do Norte? Então eu vou esperar até amanhã cedo. Bem isso. Bom, pessoal, nós vamos encerrando aqui. Gostaria de saber se alguém possui alguma dúvida antes de nós encerrarmos a gravação. Diga. O senhor falou pra te lembrar de passar aquele negócio lá no final. Ah, sim, lembrei. Vou pegar aqui rápido. Lembrei. Aqui. Espera que eu vou ter que entrar pelo meu celular. Só um segundinho. Beleza, desativei o som. Espera aí. Deixa eu compartilhar. Deixa eu parar de compartilhar a minha, né? Vamos compartilhar, vamos ver o que você vai compartilhar. Já tô até com medo. Opa! Aqui. Isaac, Vai você tocar é a parede fã aí. do rock? Seu dinossauro conservador. Você tá perdendo Esse cara tá pessoas. encarnando lógica, o lógica One One. Eu não consigo mais ligar a câmera. Significa que o Isaac faz parte do problema. Né, faz. Bagulho é treinar e estudar. Sócrates, nós não podemos escrever isso. Escreva assim. Nenhum cidadão tem o direito de ser um amador em matéria de treinamento físico. Que desgraça é para o homem envelhecer sem nunca ver a beleza e a força do que o seu corpo é capaz. Ô, louco. E como chegar um pouco Ô, de Isaac, perto, Isaac, não sabe tô aquela vendo. história lá que a mulher de Sócrates chegou e quebrou um vaso de barro na cabeça dele? Não conheço. Não conhece? Não, acho que foi Sócrates, né? O João Vitor. Eu tô enganado? O senhor Olha, sabe? você não conhece também não, hein? Não conhece? Eu acho que foi Sócrates. Então, a mulher dele chegou e quebrou um vaso de barro na cabeça dele, né? Assim, tem um motivo, tem um contexto, né, nessa história. Só que aí outro dia eu tava vendo, assim, o Sócrates, quem machucou foi a mulher, por causa da força de Sócrates, né? Que ela quebrou, aí os filhos retornaram dele. Aí, pra você ver, né? Assim, Sócrates devia ser também, tem uma força física muito grande, né? Eu fico pensando, é uma coisa que eu quero ver quando eu chegar no céu. Acho que daqui muito tempo, mas eu quero ver. Sócrates, conte-nos a sua vida. Nossa Senhora. Porque nós não sabemos muita coisa. Conta pra gente. Um santo disfarçado. Oi? Um santo disfarçado. Isso, é bem isso. Eu falo com todas as letras que, pra mim, Sócrates está no céu. É algo meu, Com tá certeza, bom? com certeza. Não necessitem Não é da um dogma, né? Não é um dogma, é bem isso, não é um dogma, mas é algo meu, uma crença particular minha. Não rezo pra ele, lógico. Eu não rezo pra ele, mas eu acredito. A gente não Santo mais pra isso, né? São Sócrates, rogai por nós, né? Assim, não existe isso. Pois é. Alguém sabe que imagem de Nossa Senhora é essa? Porque eu não sei, não. Olha aqui. Qual? Eu vou ver. Enquanto isso, pode falar, João. Posso concluir com uma piada? João?
Qual é o João? Vou encerrar a gravação aqui, que nós estamos começando já a conversar. Aí, o senhor Ué, Qual é o João? Qual é o João? Eu não Você sei tá qual é o perguntando de